Olá, minhas queridas mamães, sejam muito bem-vindas ao meu canal Falei Mamãe, eu sou Angélica Vasques e aqui a gente trata de assuntos sobre maternidade. Vamos lá? Assunto do vídeo de hoje: como cuidar do corte da cesárea. Tá acontecendo alguma coisa aí? Vem comigo que eu vou te dar a dica. Gente, corte da cesárea. Eu tive duas cesáreas, uma seguida da outra, tá? A minha primeira cesárea, eu vou tentar procurar foto e deixar aqui pra vocês, mas não sei se eu vou achar. A minha primeira cesárea, o corte, eu tive algumas inflamações que levaram a queloide, tá? Então, já na minha segunda, correu tudo bem. A cesárea, gente, o ideal é você limpar com água e sabão. Ponto, tá? Água e sabão e deixa livre, nada de ficar tampando esse corte, nada de ficar pondo um monte de pano, nada de colocar tecidos sintéticos em cima da pele enquanto ela tá tentando cicatrizar, porque senão vai inflamar mesmo, né? Uma questão que aconteceu comigo no meu primeiro corte da cesárea foi o seguinte: o porquê que ela inflamou? Quando eu tinha acabado de ter a bebê, estava dentro ainda dos 45 dias, os pelos começaram a nascer. E sim, nasceu pelo bem em cima do corte. Só que, como era minha primeira gestação, eu tinha muito medo de mexer no corte. Tinha muito tipo assim, ai meu Deus, tenho medo de qualquer coisa acontecer ali e dar um ruim, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu nascia pelo e eu tinha medo de mexer, então eu deixava ali, tava crescendo. Só que o pelo cresceu e inflamou o corte. Porque o pelo ele nasce e ele fica se mexendo ali em cima do corte, né? Então ele acabou inflamando. E também teve outro lugar que além do pelo só nascer, ele nasceu e a ponta entrou de volta para a pele. E isso gerou uma inflamaçãozinha, parecia assim uma espinha, sabe? Que faz o pontinho do pus, assim. E aí o que que eu fiz? Eu mesma, gente, isso não é aconselhado fazer, tá? Eu fiz porque eu tava agoniada com aquilo lá, vendo aquilo lá. Eu fui lá e tirei assim, ó. Sabe quando você tá com uma espinha que você tira a peliculazinha da espinha? Eu tirei assim, e aí fui lá e esterilizei uma agulhinha, né? Não agulha de costura, agulha mesmo de hospital. Eu tinha em casa, fechadinha, estéreo. Eu fui lá e tirei o pelo e puxei o pelo, tirei ele. E aí aquela feridinha que ficou, lavei com água, sabão e passei Povedine. Eu mantinha assim a minha cicatriz, tá? Porém, devido a não tirar estes pelos, inflamava, tá? Até que chegou um dia que eu vi que realmente eu tinha que tirar, eu fui lá e passei a Gilete em cima dos pelos. Porém, já tinha inflamado minha cesárea, tá? Em Como eu vi que tava difícil a cicatrização nos pontos que os pelos inflamou, né, o corte, eu comprei um produto chamado Cutizanol. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. Gente, esse produto foi o que me salvou, tá? Porque ele ajudou a secar de vez, tá? E a não inflamar, porque ficava inflamando por conta dos pelos. Então, eu raspei, cuidei ali daquelas feridinhas. Eu acho que eu tinha 2 pontos, um no meio e 2 pontos de inflamado, sabe? Um no meio e um na ponta. Então, eu passei, tirei o pelo, higienizei e passei esse cortisanol. Depois que eu passei o cortisanol, que começou a melhorar, tá? Enquanto não passei o cortisanol, ele tava feio, não tava legal, tá? Então, e aí só depois ele foi cicatrizando aos poucos, mas demorou um pouquinho, tá? Minha cesárea, o meu corte não teve ponto. As minhas duas cesáreas foram coladas. Sim, hoje em dia existe isso. Não retornei ao médico para tirar ponto, não havia ponto, era simplesmente a minha pele colada. É uma cola que eles usam e não precisa de pontos, tá bom? Não precisa de sutura externa.
Então, o que aconteceu comigo foi realmente uma questão de medo, né? Porque eu fiquei com medo de passar gilete nos pelos que estavam nascendo e acabou inflamando a cesárea. E aí, por ter inflamado, né? A minha cesárea criou queloide, eu já tenho tendência a queloide, como vocês estão vendo, né? Então, acabou gerando queloide, meu corte ficou super feio, ficou super grosseiro, vermelho, ficou horrível, tá? Então, meu conselho que eu dou pra vocês, tá? Passou pela cesárea, começou a nascer ali, um pelo aqui, um pelo ali, já pega a Gillette, uma boa Gillette, não compra Gillette ruim. Pega uma boa Gillette, aquelas que tem 3 lâminas, e passa ela assim, ó, na horizontal, no sentido pra fora. Deixa sempre sem pelo, pra não inflamar o seu corte e você não acabar aí tendo que lidar com feridinhas inflamadas e também com um queloide e acabar ficando com a cicatriz feia, tá? Qual foi minha salvação? Que eu engravidei de novo em seguida e eu tive que fazer outra cesárea. Porque quando você engravida de um outro bebê a menos de 2 anos de diferença, os médicos eles já indicam diretamente a cesárea, não permitindo que você tenha tipo, parto normal, porque você pode colocar em risco a sua vida, porque o útero pode acabar rompendo, porque ele teve um corte muito recente, né? Menos de 2 anos, ele ainda não tá cicatrizado por dentro. Então, já vai direto pra cesárea, tá? E aí, na minha segunda cesárea, o médico retirou aquela pele, aquela cicatriz feia e refez uma outra cicatriz. E aí, na segunda cesárea, eu já fiquei esperta e logo na primeira semana, quando os pelos já começaram a nascer, eu passei a Gillette e não houve inflamação e consegui cicatrizar esse corte sem gerar inflamação, sem criar pelo encravado, com ponto de pus ou com qualquer outra adversidade, ponta de pelos, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Mantenha o corte sem pelos. Gente, dá uma agonia, eu sei. Se você tentar, se for sua primeira cesárea, você vai tentar passar Gillette, vai sentir uma agonia, parece que você, não sei, parece que vai cortar ali de novo. E não vai. É só você passa com bastante sabonete que dá tudo certo, tá bom? É ruim ficar com o pelo e você acabar inflamando aí o seu corte da cesárea desnecessariamente e ficar com uma cicatriz feia, tá? Eu ainda tive a minha segunda, então eu consegui refazer esse corte aí, tá? Hoje a minha cicatriz, ela é normal, tá? Eu vou tentar deixar a foto aqui pra vocês, tá? Hoje ela não é igual era antes, ela não ficou com aquela escurecida, grossa, sabe? Porque eu tive esses cuidados que eu não tive na primeira, então eu já tinha a experiência, né? Então, e outra coisa, na segunda, eu não passei nem Povedine, nem cortisanol. Desde que eu saí do hospital, eu lavava com sabão e passava álcool 70. Sim, sabe aquele álcool 70 que você compra na farmácia? Aquele é pequenininho, assim, que é pra você usar em ferimentos mesmo, sabe? Eu pegava o álcool 70 e passava todo dia em toda a cicatriz, tá? Então, ele ajudava a secar bastante, então ficava bem limpinho, bem seco. E aí, não gerou inflamação em momento nenhum e correu tudo bem. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Fez cesárea, mantenha o seu corte sem pelos, passa aí a Gillette que não dá problema nenhum, se você passar com cuidado, né? E mantenha sempre o corte limpo, seco e passe álcool 70 todos os dias. Vai lá, passa o álcool 70, compra gaze e passa em todo o corte, tá bom? Até a próxima.